dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse podcast, mas estamos empolgados em estar aqui mais uma vez falando sobre esse assunto que eu amo, né? Que é sobre o Ministério Infantil, mas não só para as pessoas que trabalham ou são voluntários no Ministério Infantil, não. Esse podcast nós estamos preparando para você que ama criança, que quer saber mais sobre criança, papai, mamãe, titia, vovô, vovó, para todos que queiram aprender um pouco mais sobre esse universo infantil. Nós estamos preparando alguns podcasts específicos para aquelas pessoas assim que estão chegando no Ministério Infantil e nunca tiveram contato com criança. O que fazer? Como agir? Nós queremos que esse podcast seja uma bênção para você, né? E para essa conversa, poderia chamar outras pessoas de fora, mas eu quero honrar, né, aqueles que estão comigo no ministério, né? Primeiramente, meu marido, né? Nós dois pastoreamos o Ministério Kids da Igreja Life Point, pastor Adriano Grangeiro. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? É muito bom estar aqui de novo falando sobre esse universo chamado Ministério Kids. E a tia Rô, a Roberta, Oi. que está aqui, a minha amiga Tudo querida, bem? uma das nossas líderes também junto lá. Se apresenta, Rô. Então, sou a Tia Rô. É a tia Rô, todo mundo conhece a Todo tia mundo Rô. conhece, mais conhecida pelos pequenininhos. Né? Essa é uma dica, hein? Pois é. Do que nós vamos falar Isso hoje. aí. O tema do podcast hoje é deixar vir a mim os pequeninos. Sim. Nós gravamos os outros podcasts, falamos sobre outras idades e nós vamos falar sobre a primeira infância, né? A tia Rô, ela é pedagoga, ela é advogada também, mas pedagoga, só que ela é especializada na primeira infância, né? Ela é o nosso braço direito e esquerdo e as duas pernas do ministério quando se trata de bebês e do Little Seed, que para nossa idade é até 5 anos, né, Sim. Rô? Sim, eu amo. É uma delícia estar com eles. Eu acho que eu vejo a criança pequena como um livro em branco, uma oportunidade enorme que o Senhor nos Verdade. deu para que a gente Isso. possa plantar e regar a sementinha no coração deles. Então, assim, é muito importante que a gente possa estar ministrando para eles desde que eles nascem, né? E é interessante, né? Porque tem tantas igrejas que não têm esse trabalho para os pequenos, né? Acha que eles não aproveitam, eles não entendem. Então, já vou começar perguntando para você. Sim. Que idade, na verdade, a gente começa a ministrar para a criança? Porque, assim, eles não vão lá no nosso Ministério Kids Me só para ser cuidados. Também é uma preocupação. Mas a gente pode ministrar para bebês? Vamos falar primeiro dos bebês. Os bebês, eles não só podem, como devem ser ministrados desde a concepção, eu diria. Porque um ambiente em casa gerado durante a adoração, um ambiente onde Jesus é exaltado, onde Jesus é adorado, essa criança vendo o exemplo de um pai e uma Isso. mãe, adorar o Senhor, amar a palavra, Sim. certamente quando ela estiver maior, ela vai receber melhor o ensinamento da vida de Jesus. Sim, sim. A gente já vi tantos vídeos, eu já vi tantos vídeos assim de crianças pequenas reproduzindo, né, gritos, né, Exatamente. reproduzindo maus comportamentos, Sim. porque eles são uma esponjinha mesmo, né? Sim. O que eles veem, eles fazem. Exatamente. E o bebê, assim como ele é ensinado a amar o papai, a amar a mamãe, a dar tchau pra vovó, quando uma pessoa conhecida na casa dele chega, ele não bate palminha, ele não fica feliz, da mesma forma ele precisa ser ensinado a amar Jesus, Isso a é muito amar a importante. palavra. Porque se ele conviver com Jesus, Jesus vai passar a fazer parte da vida dele. E o bebê tem que entender
o reino do qual ele faz parte. Exatamente. Isso aí. E uma coisa importante que eu tô pensando aqui, ensinar o bebê não é simplesmente colocar não é simplesmente não, que eu sou contra isso, mas colocar a tela de um grupo cristão, até bonitinho, né? A gente tem vários grupos que já gravaram desenhos e músicas e colocar lá no repeat e a criança ficar ouvindo. Isso não é isso, né? A criança ser exposta à tela e só ouvindo, não. Tem que ter postura do pai, né? Porque simplesmente você colocar uma tela para a criança assistir e você delegar para ela não é o suficiente. Quer dizer, eu sou contra isso. O que você fala a respeito disso? Na verdade, a Bíblia é muito clara, né? Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é o caminho. Não é o caminho. Não é eu apontar, olha lá aquela musiquinha que vai cantar a verdade, canta uma verdade, mas eu não vou apontar, eu vou caminhar com esta criança no caminho, né? E eu vejo que esse no caminho é ser intencional em todos os momentos. Numa troca de fralda, numa mamadeira, num contato, numa brincadeira. É você mostrar que ela tem valor para Deus, que ela tem valor naquela família. É criar nela um desejo de conhecer mais esse Jesus que você serve primeiro, né? Então, mas isso dá muito trabalho, Tia Rô. É mais fácil você dar o celular e comprar o silêncio da criança. Com certeza. Eu acho que isso daí é o que mais a gente tem visto. Estamos aí na era tecnológica, onde Desesperador. Tem sido um clamor. Eu tenho jejuado e clamado para que realmente o Senhor venha despertar os pais. Eu acho que a palavra de ordem é essa, né? Desperta tu que dormes, porque não vai ter uma nova infância. O seu filho não vai nascer de novo e você não vai ter mais a oportunidade de ministrar Jesus na vida dele se essa fase passar. Porque quando você coloca um celular na mão de um bebê, né? Você tá... mas ele tá ouvindo uma ministração, ele tá ouvindo uma musiquinha, mas você tá abrindo um outro problema, você tá gerando um vício. Exatamente. Né? Que depois você vai colher aquilo. Sim, além da síndrome do pensamento acelerado, que já foi comprovado que uma das principais causas é a tela. É a tela. Né? Então, tantos outros problemas, né? Nós temos visto depressões, nós temos visto ansiedade em bebês. Eu vi esses dias um vídeo que eu fiquei chocada. Um bebê, eu acho que ele tinha 6, 7 meses. O pai deu o celular, ele acalmou. Eu vi isso. Tirou o celular, ele se joga para trás, faz um escândalo. E o pai dá novamente. E ele como se paralisado, né? Como se fosse uma droga. Mas é uma droga. Acho que forma caminhos neurais, na verdade, falando um pouco mais em linguagem técnica, forma caminhos neurais que não vão voltar atrás. Não vão... demora muito para se recuperar esses caminhos neurais criados na primeira infância. E a primeira infância é tão importante, né, Rô? Porque, olha só... se essa criança, se alguma coisa não é feita para mudar isso, né? Porque nós entendemos que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Sim. Exatamente. Né? Exatamente. É bom falar sobre isso. Então, Sim. quem chegou primeiro, se foi o reino de Deus que chegou primeiro na criança, glória a Deus. Sim. Entendeu? A chance dessa criança dar trabalho é mínima. Vamos repetir essa frase, porque essa frase é muito importante. O coração da criança é de quem chegar primeiro. O coração da criança é de quem chegar primeiro, papai e mamãe. Aí o que acontece? Então vamos analisar, por exemplo, uma criança que está num ambiente em que não foi instruída sobre o reino de Deus, então não foi isso que chegou primeiro no coração dela. Foi qualquer outra coisa menos isso. Então, essa criança cresce, vai crescendo, entra na fase de adolescente, pré-teens, jovem,
E ele vai dar trabalho em toda a faixa etária de idade dele. Exatamente. Enquanto alguma coisa não for feita, enquanto alguma coisa não for, não for acessado o coração dessa criança, ela vai dar problema o período de crescimento dela inteiro, aonde ela estiver. Estamos falando do contexto da igreja. Mesmo dentro da igreja, se os pais não ensinarem, se essa criança não for ensinada, ela vai dar trabalho dentro do Kids, ela vai dar trabalho dentro da escola, ela vai dar trabalho dentro do culto dos adolescentes, do culto dos jovens. E o que é pior, vai se tornar um mau marido, vai se tornar uma má esposa, porque não entende a linguagem do reino de Deus. Não foi ensinado. Sim. E o que a gente tem que ter em mente é que o espírito da criança está pronto para receber sobre Jesus, para aprender a palavra de Deus. Não precisa esperar que a criança tenha uma maturidade para ela aprender. É certo que existe um lugar no ser humano, no coração do ser humano, que só pode ser preenchido por Jesus. Aleluia. Então, por que eu vou esperar para que essa criança seja preenchida por Jesus mais tempo? Eu vou protelar algo? Não. O quanto antes essa criança entender a identidade dela de filha amada, do pai e da mãe. Exatamente, de filha amada, de herança do Senhor, de tudo aquilo que o próprio Deus fala a respeito dela, menos chance ela tem de cair em armadilhas do mundo. Exatamente. Quando ela chegar na pré-adolescência, onde vira um turbilhão de emoções, certamente ela vai lembrar daquilo que ela foi ministrada pelos pais. O princípio da primeira menção. Quando o mundo vier e falar para ela, você não vale nada, ela vai lembrar, eu sou filha amada. É isso aí. E ela vai conseguir rebater no mundo espiritual e no físico também. Tudo que o inimigo fala a respeito dela, né? Com a verdade do evangelho, com a verdade da palavra de Deus. E trazendo isso para o Ministério Infantil, nós temos apenas 1h30. E a gente procura fazer isso, né? A gente realmente procura receber as crianças, os bebês, né? Falando primeiro dos bebês, e ter essa atitude, essa ação de profetizar sobre a criança. Você é amada, você é preciosa, né? O que mais pode se fazer dentro... A criança chegou na igreja, porque hoje nós estamos falando sobre o Kids Ministry. Tem igrejas que não trabalham e nós respeitamos, né? Tem igreja que a criança até 2 anos fica com os pais no culto. Tem igreja que os pais ficam no berçário com as crianças, mas a nossa realidade os pais deixam os bebês lá para assistir o culto e tem uma equipe cuidando dos bebês. Então, o que pode ser ministrado com os bebês? Olha, toda a Bíblia inteira, ela pode ser ministrada para qualquer faixa etária, né? Nós temos que ter em mente que toda a Bíblia, o Senhor criou a Bíblia para ser ministrada para todas as pessoas, para todas as criaturas. Então, basta que nós vamos fazer adequações para que cada faixa etária receba da melhor forma possível. E fale a linguagem de cada faixa etária. O bebê, ele vai receber muito melhor a palavra de Deus através da música, através do versículo cantado. Bandinha, né? Bandinha, musicalização. Exatamente. Instrumentos de percussão, aonde ele vai poder lá fazer o som e cantar e gesticular junto, visuais, né? Muito importante. Fantoches, visuais. Uma coisa que é muito legal, eu sempre prezo por isso. A criança, desde bem pequenininha, ela tem que aprender a manusear a Bíblia e a amar a palavra de Deus. Então, assim,
não se importe se ela vai rasgar, se vai sujar ou se vai amassar. Não, dê a Bíblia para a criança pequena, para o bebê. Ele vai manusear aquela Bíblia. Hoje em dia nós temos vários tipos, Bíblias coloridas, materiais mais durinhos. Ali você vai manusear, vai dizer para a criança que é a palavra de Jesus. Eu amo a palavra Eu de Deus. amo. Isso. Aquela criança pode até beijar. Nós fazemos, às vezes, alguns atos proféticos mesmo. Sim. A criança beijando aquela Bíblia. Por quê? Porque ela vai entender que ali ela tem que... Precioso. É precioso, é algo que ela vai ter que caminhar com aquilo, né? Porque dentro disso, a gente já está falando sobre a linguagem do reino, Sim. né? Ou seja, nós vemos hoje uma geração, ainda falando dos pequenos, né? Que não fala a linguagem do reino, né? Fala uma outra linguagem, né? A linguagem da escola, dos amigos, dos amigos do esporte, a linguagem de futebol, linguagem disso e daquilo, mas a linguagem do reino está se perdendo. Sim. Né? Por quê? Porque não está se falando desde pequeno. Eu lembro, né, amor? Você vai lembrar disso que eu vou falar. A Rô falou sobre a questão dos louvores, como é importante isso. A gente ficava tocando, você lembra disso? Ficava tocando a noite inteira. Eu não sei quantos aparelhos a gente até queimou, quebrou, porque a gente não desligava. Não era digital, né? Não era digital, então era CD. Aí ficava tocando direto, mas o quanto isso fez bem para os nossos filhos. O ambiente da casa é outro. Porque você está o tempo inteiro, constantemente, o assunto é Jesus. Exatamente. Esses dias nós estávamos lembrando, o Felipe, meu filho, hoje ele vai fazer 17 anos, mas nós estávamos lembrando que ele não podia ver nada que fosse pontudo. Era mangueira, era panela com tampa, qualquer coisa que ele estava ou batendo como bateria. Ou ele estava cantando o microfone. Era muito engraçado. E ele repetia, não vou cantar porque eu não vou pagar esse mico em rede nacional, não. Nem é mais nacional, agora é internacional. Mas ele cantava a música que ele escutava constantemente na igreja, através do nosso pastor e através dos cultinhos domésticos que nós fazíamos em casa. Então, assim, isso não tem preço. A gente tem muito que aprender com os judeus. Os nossos amigos foram para Israel, né? Uns meses atrás, né? Nossos pastores, né? Pastor Cleito, Vivi também. E aí, quando eles estavam lá no Muro das Lamentações, eles mandaram um vídeo pra gente de uma mamãe judia com um carrinho. E ela estava orando de frente para do Muro das Lamentações e deu não era Torá, era um livro, eu não sei qual um dos livros que mas assim, na mão da criança, enquanto ela estava cantando e orando e mostrando para a criança que era aquilo que deveria fazer. Sim. Então, é isso. Na hora, você não vê o resultado, mas depois você vai colher aquilo que você está semeando, né, na vida da criança. Eu acho que a gente pode falar muito sobre essa questão do culto familiar. Sim. Né? E hoje é uma coisa que está tão assim escassa, né, por conta de a modernidade, o tempo, né, ficou difícil para todo mundo, ninguém mais tem tempo para nada, falando, né, os pais trabalham, muito trabalho, mas os nossos filhos ainda é a nossa prioridade. Sim. Né, porque não importa o sucesso que você tenha na sua profissão, se o seu lar ficar para trás, né, de nada você conquistou, na verdade, né, porque o maior presente é a sua família, são os filhos. Eu fico imaginando como vai ser no dia que a gente chegar lá em cima e olhar para ele e ele falar assim, será que ele vai me perguntar o que eu fiz na igreja? Ele vai me perguntar qual foi a minha profissão, quantas faculdades eu fiz? Não, ele vai me perguntar, eu tenho certeza que ele vai me perguntar, o que foi da Mariana e o Felipe? O que você fez? O que você fez? Com a minha herança. Com a minha herança. É isso aí. Né? Então, assim, isso é muito sério. Porque a herança é dele. Sim. Exatamente. Eu gosto muito
de uma frase que a Helena Tanuri fala da moça da época da dança. Eu esqueci o nome dela agora. Você lembra o nome dela? Não vou lembrar o nome dela agora. Que ela parou a carreira profissional, né, faculdade, para cuidar dos filhos. E aí ela diz a seguinte frase: uma carreira profissional pode esperar, o crescimento de um filho não. Sim. E é extremamente verdadeiro isso, né? Então, ou seja, tudo que nós podemos fazer fora da nossa casa pode sim esperar. Sim. Né? O crescimento do nosso filho é o que você disse. Você não vai conseguir voltar atrás. Sim. Né? Então, por isso que é fundamental, já desde pequeno, de bebê, você já ir falando, você já ir introduzindo ele sobre o reino espiritual, sobre Exatamente. o reino de Deus. Porque é muito rápido. Sim. Né? Muito rápido. A primeira infância passa Ela muito passa muito rápido. Então, se você perder esse momento, esse time, fica muito difícil você implantar isso. E nós temos algo a nosso favor. A criança, quanto menor ela for, mais fácil ela tem... ela é de entender sem questionar aquilo que ela não vê. Uhum. Então, assim, nós temos que utilizar isso a nosso favor, a favor do reino, na verdade, para ministrar para ela fé, né? Então, assim, a criança, ela precisa ser ministrada o que é fé, como agir através da fé nessa primeira infância. Uhum. Porque quando ela começa a ter uma certa idade, ela vai começar a questionar aquilo que ela não viu. Uhum. Se ela nunca foi apresentada para algo em concreto, vai ficar mais difícil. Sim, é verdade. E falando agora de algo mais prático. Então, assim, vocês entenderam que, assim, os bebês, eles podem, sim, ouvir histórias, eles podem, sim, ser ministrados com música, louvor, adoração, palavras de bênção. Isso tudo acontecendo dentro do berçário, dentro do baby seed, né? Mas falando sobre um pouco dos cuidados com os bebês, porque nós temos que ter cuidado com os bebês, né? O que é necessário ter para que a gente possa proteger as crianças enquanto elas estão sob a nossa responsabilidade no Kids Ministry? Então, a primeira coisa é uma sala, um ambiente seguro, né? Esse ambiente seguro, ele basicamente é composto por brinquedos da faixa etária, que são brinquedos que não vão soltar peças, enfim, que vão ser adequados para eles. Um tapete emborrachado no chão para que, se houver alguma queda, e para que você possa também colocar o bebê no chão, né? E um coração alegre, disposto. Porque não é fácil ficar com bebês. Não é fácil. Nós temos, nessa faixa etária, vários processos acontecendo na vida do bebê. Sim. O bebê, nós, na nossa igreja, nós ficamos com o bebê a partir dos 6 meses de idade. Quando o bebê começa a ter entre 7, alguns tardam um pouquinho, dos 7 meses até 1 ano, nós temos o chamado, a chamada estresse da separação, ansiedade da separação. Porque a criança começa a verificar, ela começa a entender que ela é um ser separado da mãe. Então, assim, basta a mamãe ir ao banheiro, ela sair do campo de visão do bebê, pronto. Já é aquele chororô, né? Então, isso... E é normal chorar, né? É normal. É normal e saudável. Pra criança é chorar. Saudável, porque ela tem que entender que ela é um ser separado. Ela tem que entender que a mamãe vai, mas volta. Então, assim, é tudo... E tem que falar isso pro bebê. Muito, né? Então, assim, como que o voluntário, o ministro, ele vai agir dessa forma, né? Primeiramente, é entender que esta angústia é real,
Não é manha. Não é porque o bebê tá com manha, não é porque ele não dormiu bem, ou porque ele tá com fome, ou porque ele tá com a fralda suja. Não. É uma angústia real. Essa angústia real, ela só vai ser acalmada depois que passar este tempo. Então, a única coisa que podemos fazer é amenizar esses sintomas. Como? Primeiro, dando muito carinho, né? Dando atenção. Se for possível, pegue no colo, esteja com aquela criança, brinque com aquela criança e fale de forma bem direta. A mamãe vai voltar. O papai vai voltar. Pode parecer que eles não estão entendendo, mas eles estão entendendo. E uma dica para os pais nesta faixa etária é que durante a semana, você já sabe que domingo você vai estar na igreja e vai acontecer esse choro. Durante a semana, brinque de esconde-esconde com ele. Coloque o seu bebê na sala e se esconda dele. E aí você fala, mas a mamãe voltou. Olha, a mamãe foi, mas a mamãe voltou. Saia do campo de visão do seu bebê, mesmo que ele chore. E avisar também, né? Na igreja, nós vamos para a igreja. Exatamente. Jesus, mamãe vai ficar no culto, você vai ficar com a titia. Porque, assim, a maioria das pessoas aqui trabalham, né? Durante a semana. E final de semana, que o bebê tem mais atenção da mãe, ele não quer desgrudar da mãe. Sim, é super natural. Rô, né? E como a gente está falando nessa questão da criança, tem que entender que ela é um ser separado da mãe. Mas quando a gente vê a moeda, o contrário, que tem... Como você lida do pai e a mãe. E o que você orienta? Porque eu sei, você já compartilhou algumas coisas com a gente, de pais que às vezes deixam o neném e fica. Ele quer ficar ali. Isso também, para quem está ali dando a aula, ficando com os bebês, é muito difícil também. Porque aí a criança está vendo a mãe. Por que é difícil? Por que é difícil? Então fala um pouco sobre isso, porque eu imagino que não é só a gente que enfrenta esse problema. Não, isso é um caso sério. Porque eu entendo os pais. Às vezes a ansiedade da separação são dos pais e não das crianças, né? Mas o que os pais têm que entender é que cada vez que eles entram no berçário, além da contaminação, além das bactérias que ele pode trazer, porque normalmente aquele ambiente já está esterilizado, já está limpo, né? Cada vez que ele entra ali dentro, ele vai gerar de novo o estresse da separação. Né? De outras crianças também. Além do dele, das outras crianças. Porque aí já começa aquele chororô geral. Exatamente. Então, assim, papai e mamãe que está nos assistindo, confie no seu Ministério Kids. Confie que você vai ter voluntários, ministros que vão cuidar do seu bebê da melhor forma possível e que vão entrar em contato caso necessitem de alguma coisa. Agora, uma coisa muito séria. Na dúvida, não deixe. Se você tem... Como a gente falou, não vamos romantizar. Na dúvida, se você ainda não está totalmente seguro, você não quer... Não deixe. Fique com a criança Fique com a criança no culto. Não leve a criança depois de um tempo que o culto já começou e nós já temos bebês dentro do berçário. E aí aquele pai entra com aquela criança chorando de novo. Isso gera um novo transtorno. Vai começar tudo de novo com as outras crianças. Então, assim... Fique com o seu bebê se você ainda não se sente seguro. Você vai ficar seguro um dia. E aí você traz. Mas entenda que o seu bebê também está perdendo a oportunidade de ser ministrado. Sim. É isso. Né? Então, essa é um dos pontos assim chaves de mais dificuldade que nós temos hoje em dia no nosso berçário. Hoje também é a fase do medo também, né? Eles têm muito medo também, medo de... porque às vezes escorrega, às vezes cai, né? Então também é a oportunidade da gente estar... Eu lembro que quando eu ministrava o louvor com eles, eu sempre... uma coisa importante, uma dica importante. Tudo com bebê é em curto tempo. Sim.
E não é assim, vou preparar uma história de 10 minutos. Não, gente, é 2 minutos. 2 minutos. O louvor também é pequeno, é bem rapidinho. Mas tem que ser intenso e repetitivo. Exatamente. Então, a gente ficou, tipo, 1 mês para eles aprenderem. Não terei medo, porque Jesus está comigo. Sim. Né? Então, vamos agora falar o versículo. Não terei medo. Não vou ter medo, porque Jesus está comigo. Aí, repete. A gente ficou 1 mês. No final, a gente falava, não vou ter medo, porque Jesus está comigo. Muito bom. Né? Quando vier o medo, o que ele vai lembrar? A palavra que a gente semeou no coraçãozinho. Sim. Né? Então, é uma dica muito preciosa. Quando você for fazer o seu planejamento, sim, faça o planejamento para o berçário também, gente. Sim. Faça o planejamento com momentos curtos. E aí vai ter aquele, né? Mas o culto demora 1h30. O que eu faço nos intervalos? Você pode voltar na atividade. Sim. Né? Ou dar acalento, brincar, mas evite tela, coloca coisas para ouvir, né? Para as crianças ouvirem mais. E seja intencional em todo o tempo. Você não precisa deixar de falar do amor de Jesus só porque você está brincando. Sim. Né? Então, se você está brincando ali, vamos dizer que é uma menina, você está brincando com uma menina com uma boneca, você vai falar do amor de Jesus através daquela boneca, né? E, enfim, com o menino, tá brincando com um carrinho, vai falar do cuidado que Jesus tem quando ele estiver andando de carro. Sim. Todas palavras curtas, rápidas, mas eficazes, Exato. né? Intencionais. Mateus 21:16 diz, da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Sim. Mateus 19:14, que é o tema desse podcast. Deixai vir a mim os pequeninos. Então, Sim. assim, saíram do baby seed, né? Que a gente Só mais uma coisa no Baby Seed. fala. É importante também, até para a segurança desses pais que estão aí com um pouquinho de receio e tudo, é ser criado uma ficha de informações do bebê. Isso é essencial. Essa ficha de informações vai ter lá se o bebê tem alguma alergia, se ele pode comer algo diferente. Isso é muito importante. Se você pode trocar a fralda dele, caso necessite. Deixar autorizado. Né? Deixar autorizado. Também vai ter se ele possui algum objeto de pacificador. Se ele tem uma chupeta, se ele tem um ursinho, um cobertor, algo que possa acalentar o bebê numa angústia. Sim. Né? Se ele é autorizado a dormir. Né? Então, tudo isso, nessa ficha de informações, o pai vai se sentir seguro, o voluntário vai se sentir seguro, porque vai saber como está lidando com cada criança, né? Então, isso é muito importante no berçário. Muito bom. Muito bom. E saindo, então, dessa faixa etária, ainda na primeira infância, depois a gente vai para o Little Seed, que é de 3 a 5 anos, que eu acho que, assim, é a fase da descoberta. Sim. Sim. Eles querem saber mesmo é de brincar, né? O mundo é a brincadeira. Brincadeira. Curiosidade é o lema. Então, né? a gente tem que aproveitar isso. Muito. Né? Usar isso a nosso favor. Com certeza. Nós falamos sobre o culto infantil, a gente abordou algumas coisas, né? Muito importantes, a conexão, né? Louvor e adoração. E a gente quer deixar claro que nessa faixa etária, eles já participam disso. Sim, porque na verdade, nessa faixa etária, eles já se sentem um pouco mais confiantes para executar pequenas tarefas sozinhos. Então, assim, é muito bonitinho, porque quando você vai na parte da adoração e do louvor mesmo, eles já... Agora nós vamos adorar o Senhor. Eles já colocam a mãozinha no coração, já fecham o olhinho. Sim. Então, assim, eles já sabem utilizar as ferramentas que foram dadas desde pequenininho para eles. Se você está em dúvida do né? que a gente está falando aqui, tem um podcast especial só sobre isso, chamado Culto Infantil, que você vai acessar e você vai entender esses processos de conexão.
O que muda é um pouco a linguagem também, Sim. né? E uma coisa legal da gente falar, Rô, a respeito da nossa roupa. Sim. Da nossa roupa colorida. Todo mundo lá na igreja fala, os palhaços do Kids chegaram. Por que é importante? Você sabia que é muito importante a gente se vestir de uma forma colorida? Por quê? Sim. Na verdade, quando você se veste de uma forma sóbria, né? Como normalmente nós gostamos de nos vestir, nós adultos. Bege, preto. Você fecha a conexão com a criança. Ela vai te olhar como um adulto. Exato. E vai achar dentro da cabecinha dela que você não tem nada para oferecer para ela. Algumas crianças nem me conhecem quando eu tô Sim. só de pastora. É verdade, é verdade. Elas não param para, né, atenção. Não você param não consegue, atenção. Não consegue. Mas se você se comunica com uma roupa mais colorida, olha essas bolinhas, gente, Sim. super intencional, Uhum. porque os bebês, eles vêm direto nessas bolinhas, né? Então é uma forma de conexão, uma forma de Sim. você puxar um assunto. No Little Seed é primordial. Nós tivemos já exemplos várias Com vezes certeza. de voluntários que foram de roupas pretas Sim, e as não crianças conseguem não conexão. conseguem comunicar Você com não eles. consegue se conectar com elas. Então, Tem muita gente que tem vergonha, fala pra mim, como você tem coragem? Ah, eu não tenho coragem. Ah, eu não gosto. Eu vou além. O meu sonho é que cada um desenvolva um personagem. Sim. Eu tenho a minha personagem, tia Flávia, né? Que eu me visto como... E assim, eu atinjo, sim, o coração das crianças. Quando eu estou só de pastora, né? Eles nem me conhecem direito, mas assim, a linguagem infantil, gente, é algo que nós precisamos aprender. E se você quer alcançar o coração daquela criança, você tem que fazer de tudo para Sim. alcançar o coraçãozinho dela. exatamente. Né? Então, a roupa, Exatamente. o figurino. Se você vai na Disney, né? A gente tá 2h30 da Disney aqui. Já pensou todo mundo lá na Disney de preto? Já pensou isso? É. Gente, a linguagem... e isso é assim, até os adultos. Sim. Os adultos, eles remetem à infância. E é tão engraçado isso, porque se você vai pro culto vestido assim, porque é quase que assim que a gente anda normalmente. Exato, a gente de sai... segunda a E segunda. depois a gente sai pra comer. O povo já conhece a gente. Não, a gente vai já, nos restaurantes já te almoçar. chama de tia Rô. Na o pessoal do porta, Kids, tia a galera Rô. do Kids chegou. De repente, um dia ou outro que você vai normal... Oi, Roberta. É tão engraçado isso. É assim mesmo. E às vezes que a gente passa no supermercado, com Ai, meu exatamente Deus. assim, se a pessoa É. tá te olhando, você não sabe por Aham. quê. Ah, lembrei. Eu tava até domingo passado mesmo. Engraçado. Eu passei no supermercado assim que eu saí. Aí tinha um senhor, eu cheguei, tava comprando queijo, aí ele pegou, um americano olhou pra mim e falou assim: nossa, gostei da sua camiseta. Aí ele falou assim: por que tá escrito Kids? Aí eu falei assim: eu trabalho com criança. Ele falou assim: gente, que legal. Muito bom. Nossa, eu fiquei feliz de ver isso. Que alguém se importa com criança. Então, Olha também só. é um evangelismo também, né? Exatamente. Alguém importa com criança, porque realmente hoje em dia as pessoas Sim. têm deixado Sim. impedido as crianças de virem até Jesus. Exatamente. E o que é legal do Little Seed, de 3 a 5 anos, é que eles já conseguem compreender o que é adequado e o que é inadequado. Então, assim, dependendo da forma que você chega, que você se veste, voluntário, presta atenção. Mamãe e papai, presta atenção. Porque eles já conseguem entender o que é adequado e inadequado. Então, assim, nós temos um exemplo assim, muito clássico, que foi algo que ficou marcado de uma criança que a mãe
teve bebê e nesse dia esqueceu de colocar o shortinho por baixo do vestido. E ela chegou na classe e a primeira coisa que ela me falou foi isso. Olha Tia Rô, hoje eu não posso sentar no chão porque a minha mãe Olha. esqueceu de colocar meu short Bonitinha. embaixo do vestido. Olha que lindo. Então, assim, olha só, são princípios e valores do reino Sim. que os que essa- pais, Isso aí. os pais já implantaram no implantaram. coraçãozinho dela. É e isso. que ela se preocupou. Aham. Então, assim, gente, isso é lindo. É. Demais, Né? Então, assim, demais. temos que prestar atenção que os nossos filhos estão nos olhando. É. Talvez a pessoa pode estar ouvindo isso e falar assim, ai, que bobeira. Gente, Aham. vamos cobrar das crianças o que é de criança. Exatamente. Né? Isso aponta um caráter, uma preocupação do caráter Exatamente. dela, que agora ela está se preocupando em não mostrar a roupa debaixo dela. Sim. Essa menina na adolescência, ela com certeza ela vai se guardar para o marido dela, Sim. entendeu? Exatamente. Então, olha a seriedade das coisas que nós estamos embutindo, semeando, ensinando em todo tempo. Sim. Falei no outro podcast, temos 1h30 só com as crianças, mas Deus pode fazer em 5 minutos o que Ele quer fazer. Exatamente, Exatamente. exatamente. Por isso ser tão intencional É. em Aham. todos os nossos Em atos. todos os Exatamente. momentos. Né? Nesse Pois- momento, a minha resposta para ela foi o quê? Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, como a mamãe tá muito atarefada, coloca um shortinho na sua bolsa. Nunca mais vai acontecer. Ela nunca mais foi pra igreja sem o shortinho na bolsa. Porque, assim, são coisas que vão ficar, É. né? Vão ficar. É verdade. Eu ia mencionar que esse trabalho árduo nosso, ele precisa realmente ser intencional. Nós, como né, ministros do Ministério Kids, como pais, falar sobre a questão da família, porque nós estamos vivendo uma época em que o conceito família está sendo afrontado, né? Juntamente O tempo todo. o tempo todo. Agora, leis para dentro das escolas, cada vez mais fazendo com que a criança decida o que ela quer fazer, Sim. né? E vai contra tudo aquilo que a Bíblia diz, não apenas a questão, não estou pautando apenas a questão de homem ou mulher, não, eu estou falando a questão de da questão dos pais ensinarem os filhos. Sim. É tudo ao contrário do que a Bíblia nos ensina, né? E é tudo dentro do começo de criança, de bebezinho, e vai crescendo, e vai crescendo. Então, se nós não... chega a ser desesperador isso, né? Sim. É quando a gente se depara com o cenário gritante. Então, ou seja, e como é que nós enfraquecemos essa cultura que estão querendo implantar, né? Como a gente enfraquece essa cultura? Fortalecendo uma nova cultura. Exatamente. A cultura do reino de Deus. Sim. Então, a forma como que eles trabalham de querer matar a próxima geração, matar os filhos, roubar os nossos filhos, roubar a herança que Deus nos deu, o único meio de nós ir contra isso ou tentar barrar isso é implantando uma nova cultura. E como Sim. você faz isso? Enfraquecendo uma que já existe, Sim. fazendo com que uma nova cultura seja fortalecida. Então, Com certeza. a cultura do reino de Deus precisa ser estabelecida para os nossos filhos. Sim. Ah, mas é criança, é bebê, não entende. Entende, entende. Se nós procurarmos psicólogos, eles vão falar que criança sente desde o certeza. ventre. Começa a Sim. falar palavras de maldição para sua criança. Essa criança vai ser uma criança problemática desde o ventre. A criança Sim. ouve isso. Né? Há relatos, há estudos falando sobre isso. Exatamente. Então, se uma criança desde o ventre, né, a mãe, o pai, a gente estar orando, estar declarando palavras de bênção, como você falou no começo, filho, você é herança do Senhor, você é bênção, você é abençoado, você vai trilhar os caminhos do Senhor, lançar a palavra de Deus ainda no período de gestação. A importância disso Sim. vai fazer toda a diferença. É isso aí. E falando dessa faixa etária, é uma faixa etária muito agitada, né? Eles não
param um minuto, eles querem brincar o tempo todo. Como eu disse no outro podcast, a gente não quer colocar assim uma estrutura para você tem que fazer desse jeito, não é isso. Mas eu queria passar assim como a gente faz o que dá certo, né, para que outros também possam copiar e fazer e até melhorar, né? Então, assim, no nosso culto infantil, a gente tem a conexão, né, a brincadeira com eles. Nós temos o louvor e adoração também, junto. Temos o momento da história. Sim. Mas eu queria focar, que eu acho que é um pouco diferente do Super Seed, do Preteens também, a respeito das atividades. Sim. As crianças dessa faixa etária não leem. Será que não leem? É muito engraçado isso, né? Pode ser que eles não leem, se você for falar didaticamente, pedagogicamente, né? Mas eles leem todo o contexto, né? E assim, a atividade de fixação após a história é essencial para essa faixa etária. É isso que eu queria que você falasse. Porque a partir daí é que ele vai desenvolver aquilo que ele ouviu na história. E quanto mais objetos manuais você der para essa criança, lembrando que ele já pode fazer coisas sozinho. Sim. E levar para casa, né? E ele quer mostrar que ele sabe fazer. E é uma prática nossa, todo domingo eles levam algo para casa. Porque eles ficam felizes e orgulhosos de mostrar para os pais aquilo que eles produziram. Sim. Então, assim, essa faixa etária é usar e abusar de massinha, recortes, colagem, stickers. Eles são loucos por stickers, adesivo. Eles são loucos por isso. Então, assim, toda atividade manual nessa faixa etária é essencial. Que são os nossos pequenos grupos, são né? Os pequenos grupos. Eu lembro daquele do Bielzinho. Conta. Eu até anotei, você acredita que eu anotei? Porque uma das coisas bem muito importantes nessa faixa etária é você utilizar objetos que eles possam conectar no dia a dia. Então, assim, essa história foi muito legal. Tem duas histórias muito legais. Conta. Primeira foi o Biel, e até hoje ele fala sobre isso, porque nós estávamos ministrando o Bom Samaritano, e nós pegamos um boneco e colamos band-aids nos dodóis, né, do Bom Samaritano, ministrando que eles iam cuidar de um bom samaritano e tal. Do cuidado do viajante. Né? E até hoje ele fala, tá Dodói, o Dodói, vamos cuidar do Dodói. E levou pra casa, contou pra mãe. Contou pra família. E esses dias, há pouco tempo. Isso faz tempo. Isso faz muito tempo. Eu acho que ele era do Baby. Ele era na transição, né? E esses dias a Gabi me ligou, onde eu acho um bom samaritano, porque rasgou. E ele tá chorando, e eu escuto atrás, tem que cuidar do Dodói. Gente, tá vendo? Olha ele só. chorando atrás, tem que cuidar do Dodói. O homem tá Dodói, precisa cuidar do homem Dodói. Olha a importância. E objetos do dia a dia. Um band-aid, gente. Um band-aid. Né? Outro exemplo foi, não sei se você lembra, que a gente falou sobre cuidado boquinha com o que fala. E eu utilizei balões vermelhos e balões pretos. Balões pretos eram palavras feias, eu acho que palavrões. A gente tem até no nosso Instagram do Life Kids, @lifekids.xg, a gente tem foto disso. E os balões vermelhos eram palavras bonitas. E das nossas crianças, o Benjamin, a tia dele trabalha com festas. E quando ela foi montar uma festa, tinha balões pretos na festa. E ele falava, não pode pôr, porque são palavras feias.
Ai, que Não legal. pode falar palavras feias, não podemos ter palavras Olha- feias. Olha como marca. Então, cuidado! Ele falava cuidado! Nossa, assim, foi uma das coisas, assim, bem marcantes. Então, coisa simples, gente. verdade. Balões. É. Então, assim, utilizar coisas que eles possam lembrar no dia a dia. Porque como eles são muito visuais e concretos, tudo que você levar, eles vão lembrar. Sim. Um mero cordão de macarrão. Eu não sei se é da época, porque agora essa tecnologia, né, gente? Tudo a gente compra, né? Em vez de fazer. É. Mas a criança nessa faixa etária, ela tem prazer em criar. Então, leve lá os macarrões com um barbante, faça um Sim. cordão de macarrão para poder fixar uma cruz ou algo que é da atividade. Com certeza ele vai curtir muito mais. E uma coisa muito importante que eu queria falar com você, papai e mamãe. Dê valor a essas coisas. Sim, Porque a forma como você vai receber isso sim. vai reforçar o que nós falamos ou vai destruir o que nós plantamos. Exatamente. Porque tem muitos pais que pegam e falam, ah, tá bom, isso aqui, pega, joga. Deixam na igreja. Olha só o exemplo do Bielzinho. Até hoje, faz mais de ano que a gente deu essa aula. Faz mais de um ano. Ele tá cuidando mais. ainda do bom samaritano, gente. E a gente tem uma outra mamãe, a Vanessa, cada coisa que vai do Life Kids, ela põe em quadro. Sim. E tá lá no quarto do Sim, e você sabe que o Arthur, esses dias, há pouco tempo, ele me mostrou o quadro de um quadro de missões que nós fizemos. Aham. E nós colocamos o globo no meio e vários povos, Aham, né, ao redor. E até pouco tempo atrás, ele estava falando dos esquimós, Uau. que precisavam de roupas de frio. Então, assim, ele fixou de outra... Ainda falou assim... Não sei se eu vou conseguir lá, porque eu sinto muito frio, mas eu vou mandar dinheiro. Uau. Então, assim, Tu ele é profeta. fixou, Olha a Ele importância, fixou, né? né? De se ensinar. stickers, Uau. adesivos. Olha, Adesivo. ensinar sobre missões. Você estava ensinando sobre Sim. missões. É. Sim, porque na Life Point a gente Sim. ensina os bebês. É, os bebês, a gente, é o que É. eu falei, não é só Não é. ensinar a história. Aham. A história da Arca de Noé. Tá, o que está por trás da história da Arca de Noé? Exatamente. Tá um homem de fé, um homem obediente, que Sim. Deus não precisou falar 2 vezes constrói uma arca. Então, assim, você pega pontos chaves e traz para a vida da criança. Sim. Pro Né? dia a dia. Pro dia a dia. Pro dia a dia. Você é difícil. Imagina como era difícil para Noé. Foi difícil para Noé ficar 100 anos construindo. Não vinha chuva, não vinha chuva. Eu acho que ele cansou de esperar, né? De falar disso também da espera. Então, assim, gente, seja um ministro, pastoreie o coração deles. E a temática, a mesma temática, completamente diferente em todos os níveis, né? As fases. Mas o bebê, ele vai curtir brincar com a arca e os bichinhos. Uhum. A criança de 4 anos, 4, 5 anos pra frente, ele vai curtir muito mais a história de fé do Noé do que a arca propriamente Exatamente. dita. Né? Então, você Exatamente. vai... à medida que a criança vai crescendo, você vai aumentando o Sim. alimento, vai É dando isso aí. alimento mais Mais sólido, né? Exatamente. Para aquela criança. E dentro de tudo isso, do alimento, o ensino, meu sogro diz uma frase muito, muito legal e que isso marcou a gente. Ele fala assim: nós pais estamos construindo memórias em nossos filhos. Então, ou seja, se nós estamos pegando a questão do reino de Deus, nós estamos construindo memórias sobre o reino de Deus nessas crianças. Sim, E é isso que nós estamos fazendo, sim. Exatamente. né? Então, ou seja, pais que não estão empenhados nisso, que memórias você está construindo nos seus filhos? Uhum. Né? Que tipo
de memórias os seus filhos estão tendo dos ensinamentos, daquilo que você está ensinando, se é que está ensinando? É uma Sim. fase muito trabalhosa. Sim. Essa faixa etária, aliás, criança é muito trabalhosa, né? Mas como tudo na vida, Sim. tudo na vida dá trabalho. Uhum. Mas o que eu vejo é que muitos pais priorizam tudo o resto e o que é para a criança, ele acha que o que é importante, o que é prioridade é dar uma boa escola, um bom celular, um Sim. bom tênis, Que é coisas que eu importante. não tive, né? É. O que filho precisa é de pai e mãe. É. Isso ele precisa, É. de pai e mãe, Exatamente. que os ensine no caminho, Sim. né? Eu gostaria de falar um pouco sobre o follow-up, né? O discipulado, na verdade, o devocional. Como um pai pode criar a rotina, o hábito do devocional com as crianças pequenas? Porque muitos acham que tem que esperar eles a começar a ler, né, para introduzir o devocional. Não. Você pode começar desde lá, Sim. né, o devocional na linguagem da criança, né? Sim. Contando uma história, o que mais? Sim. Eu acho que aí entra o culto doméstico. Não tem Sim. como. Não tem como fugir do culto doméstico. De 10 minutinhos. 10 minutos nem precisa tanto, porque uma criança de Exatamente. 3 a 5 anos, É. eles vão ficar presos ali no Sim. máximo 20 minutos. Sim. Então, assim, se você tem o hábito de fazer isso sempre, com louvor, com música, você dá um violãozinho, Sim. você coloca ali um louvor, Baqueta alguma com baqueta, alguma bateria. coisa, você vai passar lá uns 3 minutos adorando, depois você vai para a palavra com pequenos versículos. Eu acho que é muito mais proveitoso, né? Você ter pequenos versículos, gotas diárias, Sim. né, da palavra do Senhor constantemente na vida da criança, do que querer que uma criança nessa faixa saiba a história de Noé, por exemplo. Uhum. Então, assim, tem uma coisa que é muito, muito legal, né? Um exemplo muito legal. O Felipe, quando ele era pequeno, ele tinha muito medo de dormir, enfim, alguns medos. E ele acordava constantemente à noite. E eu comecei a ler com ele intencionalmente durante um período que em paz ele ia deitar e logo pegar no sono, porque o Senhor faria dormir seguro, né? Li o versículo com ele. Hoje ele vai fazer 17 anos. Tem dias que ele vai até o meu quarto e fala: mãe, em paz eu vou dormir, porque logo eu vou pegar no sono. Porque em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz dormir seguro. Sim. Então, assim, é algo que ficou fixado no coração dele. Sim, tá cravado. Tá cravado. Ele não vai mais ter medo de dormir, né? Um outro exemplo, quando nós mudamos pra cá, engraçado, né? Do Brasil para Boston, a Mariana não sofreu. De Boston para cá, a Mariana já era um pouco maior, ela sentiu. E ela tinha muito medo de coisas materiais. Ela tinha medo dela não ter as coisas dela e tudo mais, né? E a gente começou a falar que o Senhor era o nosso pastor e nada nos faltaria, Amém. né? E que o mais importante era a presença do Senhor, né? Então, assim, hoje, todos os dias, na hora que ela vai dormir, ela gosta de falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, pode parecer uma prática boba, né? Algo assim, você fala: mas eles não Repetitivo, aprenderam outras coisas. Sim, eles aprenderam outras coisas. Mas o declarar da palavra traz vida. Amém. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. É isso aí. Naquela época, era um tipo de medo, era um tipo de receio. Hoje são outros. Exatamente. Mas ela continua achando que o Senhor é o pastor dela. Amém. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que
é a forma que a gente tem de ministrar a criança em casa, né? Ensinando gotas da palavra diariamente, todos os dias, no caminho, ao deitar, ao levantar, ao cozinhar, né? No carro, levando para a escola. Exatamente. Exatamente. Glória a Deus. Hoje, isso é tão importante que você está falando, Rô, que a Lorena, o Jean e a Lorena, eles já são grandes, né? Já são jovens, o Jean já está com 21 e a Lorena está com 16 anos. Mas porque a gente sempre orou com eles à noite, sempre orando, sempre citando a palavra, orando com eles. A Lorena até hoje e o Jean chama a gente muitas vezes, pai, vem orar comigo. Mãe, vem orar comigo. 22 e 16. Agora, mas o que é? Isso não começou ontem. Isso não foi agora. Exatamente. Ou seja, isso foi algo que nós plantamos neles, né? A semente foi plantada desde pequeno. Sim. É o que nós estamos falando. A importância né, dessa faixa etária de idade dos babies, né, do Little Seed, da primeira infância. Sim. Então, é tão importante isso que hoje nós, eu, Flaviana e você com o Júnior, colhe frutos daquilo que foi plantado quando eles eram pequenos na primeira infância. E uma coisa é certa, né? Nós não podemos garantir que os nossos filhos... nós não podemos saber que nossos filhos vão permanecer para sempre no caminho, ou que não vão errar, ou que não vão passar por vales, né? Mas nós temos a garantia de que se a gente ensinar no caminho, eles não vão se desviar. Eles serão discípulos do Senhor. Eles serão discípulos do Senhor. E isso é algo que não tem preço. Amém. Exatamente. Isso não tem preço. Exatamente. Você ter a certeza no seu coração que aconteça o que acontecer, a palavra de Deus garante que quando ele for grande, ele não vai se desviar. Se você fez a sua parte. Se você fez. Atente para o detalhe, né? Se você fez a sua parte. Né? E já terminando esse podcast, eu fiquei muito feliz de ter conseguido passar a essência. Talvez você vá pegar esse podcast, vai estudar. Cada item aí, gente, anota, estuda, vai atrás, desenvolva para o seu ministério, você papai, mamãe, estuda mesmo cada coisa que a gente falou, né? Eu gostaria de terminar falando que o Ministério Infantil não é um ministério feminino. Exatamente. Nós sempre chamamos os casais, né? Eu o Adriano, a tia Rô com o tio Júnior, né? A tia Rê com o Flávio, né? Temos muitos adolescentes servindo com homens também, que é muito importante essa conexão masculina, né? Dentro do ministério. Então, quero incentivar você, meu querido, seja um ministro infantil, né? Talvez você fale assim, estou esperando. Não, vá ministrar para uma criança. Você foi chamado para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus chama, Deus capacita. Que Deus abençoe você, a sua família, que você tenha um ministério frutífero. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir. Curta, faz o comentário aí, escreva pra gente. Vão estar nossos arrobas aqui para você, se você quiser entrar em contato conosco, né, para treinamento de Ministério Kids, estruturação de Ministério Kids, nos dispomos, ministramos para pais, né? Então, estamos aqui para servir o reino de Deus. Estamos aqui para servir a sua família. Estamos aqui para servir, porque nós viemos aqui para isso, né? Para servir. Exatamente. E que seu pequeno seja uma luz a brilhar nesse mundo. Em nome de Que Jesus. Deus abençoe. Até a próxima. Se Deus quiser, até o próximo, gente. Tchau, tchau.